Isaías 45 diz que Deus criou a terra para ser habitada na luz. Deus não criou ela nas trevas, ou seja, Deus criou ela na luz para ser habitada e perfeita. Amém? Então diga: Deus criou os céus e a terra. Ponto. Olhe para quem está do seu lado e diga: Deus criou o homem perfeito, mas o homem perdeu a forma e Deus restaurou. Amém? Então agora Deus, Ele está refazendo essa terra que perdeu essa forma. A terra, entretanto, era sem forma e vazia. E esse verbo era, aqui em hebraico, a tradução mais correta, porque é o mesmo verbo que está ligado quando a mulher de Ló se tornou uma estátua de sal. Ela não era uma estátua de sal, ela se tornou. Então a terra se tornou sem forma e vazia, e a escuridão cobria o mar que envolvia toda a terra. Diga: dilúvio. Veja o primeiro dilúvio. A terra foi criada, agora ela se perdeu, algo aconteceu, a terra perdeu sua forma, ela ficou debaixo d'água, mas o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E disse Deus. Diga: Deus falou. Amém? Então guarde isso. Deus falou. E tudo agora começa a ser recriado pela palavra. Deus fala, o Espírito, ele se move e o milagre acontece. Você fala, o Espírito se move e o milagre acontece. Quantos estão entendendo isso? Tem muita coisa que se estragou na sua jornada, mas que não eram desse jeito. Às vezes um casamento que era perfeito estragou, uma vida de saúde que era perfeita e começou agora a estragar, um trabalho, uma empresa. Eu não sei o que perdeu a forma na sua vida, mas eu sei que o Espírito Santo de Deus está sobre esse lugar, esperando uma palavra sua, para que comece a acontecer milagres na sua vida. Quantos estão entendendo isso? Imagine, pizza, Deus Pai, Deus Filho chegando e Deus Espírito conversando. Puxa vida, o negócio está feio, hein? Estava tão bonito, agora está na escuridão. Vocês já imaginaram Deus fazendo esse tipo de conversa? É a conversinha da gente diante dos problemas. E quanto mais a gente conversa desse jeito, mais o problema fica. Deus nos chamou para mudar as situações, através de um poder tremendo que Ele colocou dentro de nós. A palavra viva, o verbo, a palavra que já está dentro de nós, quando alinhada em fé, ela move o Espírito e o milagre acontece. Posso ouvir um amém? Ezequiel capítulo 37, versículo 1. A mão do Senhor pairava sobre mim, e mediante o poder do seu Espírito, Ele me conduziu até o meio de um vale, onde a terra estava coberta de ossos. Em seguida Ele mesmo me levou a caminhar de um lado para o outro, e pude observar que era imenso o número de ossos no vale, e que todos estavam mirrados, ressequidos. Em outra tradução diz sequíssimos. Então Ele me perguntou: ó querido filho do homem, acreditas que esses ossos secos poderão ter vida de novo? Eu respondi: ó Yahvé soberano, tu o sabes. E Ele me disse: profetiza, pois, sobre os ossos e ordena-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Eu não sei se você conseguiu já visualizar aqui a imagem disso. Alguém pregando num lugar cheio de ossos. E pregando para quem? Para quem? Pregando para quem? Você está entendendo? Está na hora de você começar a pregar para os ossos secos.
Está na hora de você pregar para os problemas a palavra de Deus. Problema da minha vida, ouvir a palavra do Senhor. Problema da minha casa, problema da minha vida. Porque é isso que Deus espera de nós, que a gente possa fazer essa transformação de mente, essa metanoia. E aí Deus está agora dando a direção para o profeta. Deus não mandou o profeta orar, Deus não mandou o profeta pedir, Deus mandou o profeta profetizar. Amém, queridos? Já chegou aqui a geração dos profetas e profetisas. Dê um aplauso bem forte ao Messias. Aplauda mais forte e diga: esse ano, diga bem alto: esse ano eu vou profetizar segundo a palavra do Senhor, e os milagres vão acontecer. Profetiza sobre esses ossos e ordena-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim declara Yahvé, o Eterno, o soberano Deus: a estes ossos farei entrar em vós o fôlego da vida, e revivereis. Eis que criarei tendões e músculo, farei surgir carne, e estenderei pele sobre todos vós. Porei a respiração dentro de cada pessoa, e os farei viver novamente. Então entendereis que eu sou o Senhor. Então profetizei conforme me fora ordenado, enquanto eu pregava. Diga: enquanto eu pregava. Pregava para quem? Para os ossos. E o que os ossos fizeram? Diga: barulho. Toque em quem está do seu lado, diga: não tenha medo do barulho, continua pregando. Amém? Você vai começar a profetizar na sua casa, e vai começar a acontecer barulho. Vai ter gente que vai dizer que você virou fanático, vai ter gente que vai dizer que você agora ficou louco. Continua pregando, é só barulho, continua pregando, porque se começou barulho, é porque o que estava seco começou a se mexer. Ah, pastor, eu comecei a profetizar na minha casa, teve um levante. Continue, porque é só barulho. Daqui a pouco a bênção completa vai estar lá na sua casa. Quantos estão entendendo isso? É só barulho, é só barulho. Ah, eu comecei a profetizar, fez um levante lá em casa, foi um quebra-pau lá. Continue, é só barulho. Continue, porque as coisas vão acontecer. Amém, queridos? Deus está nos chamando para viver um tempo de milagre. Olha que coisa tremenda. Então eu profetizei conforme me for ordenado. Enquanto eu pregava, ouviu-se no vale um barulho estranho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Atentei para o que estava acontecendo, e notei que os ossos estavam sendo cobertos de tendões, e os ossos, e de carne, e logo em seguida pele os cobria. Todavia eram corpos sem espírito, não havia o fôlego de vida neles. Então o Eterno me ordenou: profetiza agora ao Espírito, ao Ruá. E eu profetizei: profetiza ao Filho do Homem, e convoca o Ruá, o sopro da vida, e diz: assim diz Yahvé, o Senhor Deus: ó Espírito, vem dos quatro ventos, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E fiz como me for ordenado, e profetizei, e no mesmo instante o fôlego da vida entrou naqueles corpos, e eles ganharam vida, e se colocaram em pé. Posso ouvir um amém? E havia tanta gente reunida ali, que dava para formar um exército sem medida. Diga glória a Deus. Provérbios 18, 21 diz que a língua tem o poder sobre a vida e sobre a morte, e os que a usam habilmente serão recompensados. O poder da vida e da morte está onde? Diga: na boca, na língua, na fala, e os que o usam habilmente serão recompensados. De toda a criação, o homem, ele é o único ser que Deus dotou da capacidade de falar. A capacidade de falar não se resume somente em poder se comunicar, pois todos os animais não falam como os seres humanos, mas a si mesmos se comunicam de alguma forma. Veja, eu não preciso falar para me comunicar. Então a fala,
ela não tem a ver com comunicação, ela tem a ver com criação. A fala tem a ver com uma semelhança que Deus nos dá a Ele, para que nós possamos criar realidades ao nosso redor. Existe um propósito que foi nos dado pelo Senhor ligado à fala. Podemos dizer que falar é emitir palavras que criam. A palavra tem o poder de criar situações, de estabelecer coisas, tem o poder de alegrar, de motivar, mas também tem o poder de abater, entristecer e desmotivar. Aquilo que sai das nossas bocas tem o poder influenciador, criativo e poderoso para mudar situações e circunstâncias. A palavra do Senhor nos diz em Provérbios 18, 21, a morte e a vida estão no poder da língua, e o que bem a utiliza come do seu fruto. É tão importante isso. Aqui você já deve ter tido a experiência de repente as coisas estarem tão bem, e às vezes uma palavra é colocada e muda tudo. Aí depois que pegou fogo em tudo, você diz, meu Deus, mas foi só uma palavrinha. Não é que foi uma palavrinha, foi algo que criou um ambiente na sua casa, na sua vida. Palavras criam ambientes para nossas vidas, ou de vida, ou de morte. Quantos estão entendendo isso? Diga, palavras levantam, palavras abatem. É incrível, porque às vezes você chega em algum lugar e você recebe uma palavra que já mexe com você. O Pitts, ele tem uma mania de mandar recado para nós, diga glória a Deus. Você não quer nem saber mais o que vem depois, que depois de um diga glória a Deus desse, você já entra em outra dimensão. Então, as palavras, elas têm o poder de criar. Elas sempre vão criar um ambiente ao nosso redor. Palavras podem construir um ambiente de paz dentro de uma igreja. Palavras podem construir um ambiente de guerra dentro de uma igreja. Palavras. Alguém falou isso, alguém disse aquilo, alguém comentou aquilo. Você percebe que as palavras, elas têm esse poder criativo, e a gente precisa guardar isso, porque quem bem utiliza das palavras, come do seu fruto. Quando proclamamos que estamos entrando em dias do sobrenatural, estamos chamando à existência uma igreja madura, uma igreja vencedora, que se levanta debaixo da autoridade profética para atrair os decretos dos céus para a terra. Somente uma geração com esse espírito profético poderá mudar os rumos que o povo de Deus e o mundo estão sendo conduzidos nesses dias. Essa geração que está aqui vai trazer cura para o corpo de Cristo. Posso ouvir um amém, queridos? O corpo de Cristo na terra será curada por esta geração. A terra que está doente será curada, a terra que está morta será ressurreta. O mundo vai viver a liberação de um grande avivamento nesses dias. Uma geração responsável com o que declara, pois sabe das implicações das palavras no reino do Espírito. Aquilo que falamos nunca tem neutralidade no mundo espiritual, pois toda palavra não volta vazia, independente para qual direção ela seja dada, ela vai sempre produzir alguma coisa. Guarde isso. Palavras nunca são neutras. Eu estava só brincando. O mundo espiritual não brinca com você. Então, quando você for brincar, cuidado com o que você fale, porque não há neutralidade no reino do Espírito. Não há neutralidade. Aquilo que nós estamos liberando é muito sério. Quando nós olhamos o capítulo 6 do livro de Isaías, nós vemos um profeta que tem ofício de profeta, mas não vive de forma profética. Porque contaminou a linguagem. Contaminou a linguagem. Então veja, ele tem ofício de profeta, mas ele não está vivendo aquilo que Deus queria que ele vivesse. Se você olhar os primeiros 5 capítulos de Isaías, ele só está, ai de fulano, ai de ciclano, ai de fulano, ai disso, ai de tudo aquilo. Até que de repente no capítulo 6 ele diz, ai de mim, Senhor.
era tudo que Deus queria. Porque é muito fácil ver o problema dos outros, não é verdade? Ai do Daniel, ai de cada um que está aqui. Mas enquanto eu não olhar para mim e gritar bem alto: Senhor, ai de mim, porque eu vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros, e agora eu vi a tua glória, Senhor, e eu não posso ficar completamente do jeito que eu estava. Isaías entendeu isso. Qual era o problema desse homem? Pastor Fábio, ele era aparentado do rei Uzias. E quem foi o rei Uzias? Um homem que começou muito bem, porque no discipulado ele foi levantado. Um homem que, enquanto tinha discipulado, ele cresceu. E ele trouxe a glória de volta para Judá. O rei Uzias foi um homem que começou a governar num tempo de crise, mas ali debaixo da orientação de um discipulador, de um profeta, de um sacerdote. Esse homem cresceu. Mas quando ele cresce, ele abre mão. E eu quero dizer algo para você: não faça besteira de achar que você cresceu espontaneamente. Deus está usando gente para você crescer. Então deixe aquele que começou a boa obra completar na sua vida. Amém? Não perca isso. A pior coisa que tem é um líder que, quando está no melhor momento da vida dele, ele sai das mãos que está fazendo ele crescer. E Uzias fez isso. E aí ele se ensoberbeceu. E ele entrou no templo. E ele queria fazer o ofício sacerdotal. E os sacerdotes disseram: rei, lá no palácio você faz o que você quiser. Aqui na igreja é só quem Deus estabeleceu para fazer o que tem que fazer. Fica, em outras palavras, fica na tua. O rei ficou bravo. E quando ele ficou bravo, Deus feriu ele de lepra. Então, Isaías era amigo do rei leproso. E se a gente não tomar cuidado, os leprosos que a gente convive com eles contaminam nossas vidas. Porque na Bíblia, toda vez que o Senhor quer falar de pecado, Ele fala de lepra. Assim como a lepra é contaminadora, o pecado contamina. E Ele pode mudar nosso coração e aquilo que nós falamos. O Isaías convivia nessa situação. E Deus tirou o rei, matou. E o texto de Isaías 6 começa: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. O séquito da sua glória enchia o templo. Serafins voavam com duas asas, com duas cobriam seus pés, com duas cobriam seu rosto, e clamavam uns aos outros dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. A terra inteira está cheia da glória de Deus. Sabe o que Deus estava dizendo? A crise é sua, Isaías, mas a glória de Deus, independente da crise que a gente esteja vivendo, o céu não muda, a glória de Deus não muda, e a terra está cheia da glória de Deus. A gente acha que a nossa crise muda as realidades espirituais, e não mudam. O que Deus está dizendo: a crise é sua, a glória não muda, mas se você quiser mudança, tem uma glória que está aqui, e quando o conhecimento desta glória encher toda a terra, como as águas cobrem todo o mar, haverá mudança aqui nesse lugar. Isaías diz: ai de mim, porque vou perecendo. A confissão: porque eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de lábios impuros, contaminei a minha voz profética. Então um dos serafins voou, e com uma tenaz, diga uma tenaz, foi até o altar, e tomou uma brasa do altar, e com essa brasa tocou na boca do profeta, e disse: estão perdoadas as tuas
iniquidades. Hoje eu estou purificando a tua voz profética. Olha que coisa tremenda. Quem são os serafins? Anjos de fogo. Os anjos de fogo não ousam pegar nas brasas do altar do Senhor, porque aquele fogo queima fogo, mas o fogo que queima fogo purifica a boca de profetas. Você pode dar um aplauso bem forte ao Messias, porque esse fogo está aqui hoje. Esse fogo é a palavra do Senhor liberada na nossa direção. E o Senhor diz: a quem enviaremos? Quem há de ir por nós? Agora o profeta diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Então a gente precisa ter isso em mente. Hebreus capítulo 11, versículo 3 diz que pela fé nós cremos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de maneira que aquilo que se vê veio a existir das coisas que não se veem. Romanos 4:17, Paulo escrevendo sobre Abraão, ele diz, como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama, diga chama à existência as coisas que não são, como se já existissem. O que nós precisamos ter em mente é que a expectativa de Deus é que nós trabalhemos como Deus trabalha, ou seja, que nós sejamos imitadores de Deus. Tudo Deus cria por meio da palavra. Efésios 5:1 diz: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. O êxito é aprendermos a fazer as coisas como Deus faz e trabalhar como Ele trabalha. O método não deve ser o nosso, e sim o de Deus. O Senhor Jesus disse que tudo que Ele fazia, Ele tinha visto o Pai fazer, e tudo que Ele falava, Ele tinha ouvido o Pai falar. Se nós quisermos ter uma vida de vitória, precisamos ter clareza de como todas as coisas funcionam no reino do Espírito. Primeiro, como que Deus trabalha? E esse é o modelo que a gente precisa ter. Deus vê o que não existe como se já existisse. Como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, Romanos 4:17, perante aquele com o qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem como se já existissem. Toda vez que Deus liberou uma palavra sobre determinada situação, é porque Ele havia percebido aquilo que iria falar ou liberar antes de se tornar realidade. A palavra profética é o liberar de uma palavra na nossa boca carregada de fé e fundamentada na vontade de Deus, trazendo à existência aquilo que ainda não pode ser visto pelos nossos olhos naturais, mas que logo se manifestará como um milagre na realidade que nós estamos vivendo. Em Juízes capítulo 6, veja essa situação. O contexto: Israel estava sofrendo, durante aquele período, perdas sucessivas. Todos os anos eles plantavam, Deus abençoava, mas na hora de colher, os midianitas vinham, os amalequitas vinham juntos, os povos do Oriente vinham junto, e levava toda a colheita, queimava o que não conseguiam, e o povo ia vivendo uma miséria. Era uma repetição. Porém, houve um ano que um homem chamado Gideão, ele fez um projeto, e o projeto dele era: eu vou guardar um pouco da minha colheita, eu não vou esperar os midianitas levarem. Deus olhou e viu aquilo. Agora, olha só o que diz o versículo 11 do capítulo 6. O anjo de Yahvé veio e assentou-se sobre o grande carvalho que está em Ofra, e que pertencia a Joás, filho de Abiezer. E aconteceu que Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas, a fim de escondê-lo ou ocultá-lo dos midianitas. Então o anjo do Eterno apareceu a Gideão
e lhe saudou: o Senhor é contigo, valente guerreiro. Olha o que o anjo fala: o Senhor é contigo. O Gideão deve ter olhado de um lado, do outro: cadê esse valente guerreiro? Deus estava vendo o que nem Gideão via. Deixa eu lhe dar uma palavra nessa noite. Deus já está vendo na sua vida aquilo que nem você ainda viu. E hoje o Senhor nos chama a alinhar a nossa vontade, a vontade dEle, para que nós possamos proclamar aquilo que Ele pensa de nós e de tudo aquilo que está ao nosso redor. Olha só, o anjo nesse momento está gerando, está fazendo, está chamando a existência na vida daquele jovem, aquilo que nem ele tinha a intenção ou o conhecimento. Ao que Gideão declarou: ai meu Senhor, se Yahvé está conosco, por que nos sobrevém toda essa calamidade? Onde estão todas as maravilhas que os nossos pais nos contam quando afirmam: não nos fez Yahvé subir do Egito? Entretanto agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. Então o Senhor olhou para Gideão e lhe ordenou: vai com a força que tu tens, vai e liberta o povo de Israel das mãos de Midian. Ora, não sou eu quem te envia? Ai de mim, meu Senhor, contestou-lhe Gideão, como posso salvar a Israel? O meu clã é o mais pobre da tribo de Manassés, e eu sou a pessoa menos importante da minha família. E o Senhor disse para ele: Gideão, você vai guerrear contra essa multidão como se fosse um só homem, porque eu estou contigo e eu sou contigo. Eu estou te levantando para um propósito novo. Sabe, queridos, Gideão estava escondido, estava com medo de morrer por conta dos midianitas, e ele ficou tão apavorado que estava malhando o trigo no lugar de pisar as uvas. Olha a situação desse rapaz: alguém inseguro, medroso, estima baixa, cheio de complexo de inferioridades, era da família mais pobre da tribo de Manassés, e ele era o menor da casa de seu pai. Você consegue perceber quem era Gideão? Mas o anjo, quando chega, chama ele de homem valente, varão valente, guerreiro valente. Como podemos ver alguém valente num quadro como este? O Senhor vê as coisas que não são como se já fossem, ou seja, Ele olha lá na frente. Deus já enxergava Gideão como um homem valente, um homem seguro, um homem decidido, um homem focado, um homem cheio de autoridade, e tudo o que precisava é que a palavra profética fosse liberada e trouxesse à existência aquilo que Deus estava vendo na vida dele. Eu não sei se você está entendendo. Como você enxerga as pessoas que Deus colocou ao seu lado? Como você enxerga as crianças que estão ali ao seu redor? Como você enxerga as crianças que estão na igreja, nas suas células? Como você enxerga os irmãos que estão na sua célula, no seu discipulado? Como gente problemática, complicada, ou como homens cheios de Deus e frutíferos? Como você enxerga? Porque aquilo que você enxerga é aquilo que você vai falar. Às vezes, você sabe que hoje um dos maiores pregadores que nós temos na Marseille, queridos, domingo agora ele pregou. Quando ele prega, dá gosto, mas eu não chego nem na pata traseira dele. Esse menino era um menino tão levado, ele corria de um lado para o outro, ele fazia. Quando nós fomos para o encontro, tem um irmão lá da nossa igreja, o Oswaldo, eu tive que colocar ele para dormir junto com ele, porque senão não dava para fazer encontro de crianças com ele. Ninguém acreditava que aquilo ia ser alguma coisa, e na verdade, até os pais olhavam para ele tipo, problemático, complicado, mas Deus olhava para ele e disse: profeta, pregador, homem cheio do Espírito Santo. E hoje ele é voz de Deus numa geração, um jovem
de 27 anos, mas que quando abre a boca dele, o céu desce na terra, a glória de Deus vem naquele lugar. Deixa eu lhe dar uma palavra nessa noite. Como você enxerga quem está do seu lado, como você enxerga seu cônjuge, como você enxerga a sua esposa, seu esposo, por aquilo que ele é hoje, ou por aquilo que ele será amanhã, pelas promessas que Deus tem para ele, como você enxerga seus filhos, suas filhas, seus pais, sua família, sua empresa, sua igreja, como você enxerga. Porque a forma como nós enxergamos é aquilo que nós vamos falar, e aquilo que nós vamos falar é aquilo que nós vamos viver. Quantos estão entendendo isso? Você é responsável por chamar à existência aquilo que ainda não é, mas que você crê que vai ser, porque Deus já está construindo. Você é o responsável por pregar nesse vale de ossos secos. Você é o responsável. Sabe por quê, queridos? Quando esses bebês nasceram, eles eram perfeitos. Eles eram perfeitos. Já viram os bebês? Perfeitos. Já viram as crianças? De repente se tornam adultos sem forma, vazios, defeituosos, viciados, problemáticos, baixa autoestima, complicados. Mas Deus não vê eles assim, Deus não vê elas assim. Gente deprimida, gente angustiada, gente que foi perdendo a forma. O pecado foi entrando, o diabo foi agindo. Eu não sei se você está entendendo. Deus criou a terra sem forma e vazia, a terra para ser habitada, a terra na luz, mas ela se tornou sem forma e vazia. Só que Deus chega para aquele lugar que está debaixo de um dilúvio. Ele diz: haja luz. O que ele diz? Haja luz. Para quê? Para ver onde todos os problemas estão. Agora Deus está vendo tudo claramente, e Ele diz: terra seca, fique aqui, água para lá, separe a água de baixo, a água de cima. Agora venham, cresçam as ervas, cresçam as árvores. E Deus foi falando, e quando tudo estava pronto, Ele diz: agora façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Façamos, olha a palavra, façamos. Deus falando. Qual é a diferença de Gênesis 1, 2 para Ezequiel 37? Em Gênesis 1, 2 não havia o homem, Deus fala. Em Ezequiel agora tem o homem, Deus diz: profeta, vem aqui falar, porque eu vou fazer através da sua boca aquilo que você declarar. Eu não sei se vocês estão entendendo. Na sua casa tem um profeta, tem uma profetisa, e Deus está dizendo: abre a tua boca, filho do homem, filha do homem, abre a tua boca, e os milagres vão começar a acontecer. Abre a tua boca, começa. Eu gostei aqui no domingo de manhã, pastor Fábio disse: profetiza sobre essa cadeira vazia. E ele fez uma profecia tão grande que à noite não cabia gente. Eu não sei se você estava aqui de manhã, mas ele falou: profetiza que vai estar vindo gente aqui para essa cadeira, para essa cadeira, para essa cadeira, para essa cadeira. Ele só não profetizou para Deus mandar mais cadeira, né? Porque aí faltou cadeira. Então veja, queridos, isso não é brincadeira, isso é uma realidade. O que você está falando na sua casa é o que você está gerando do seu ambiente. E o que eu quero que você entenda é que essa metanoia não é fácil. Essa mudança de mentalidade. Por quê? Porque o que o Senhor diz, Neuto, é que nós precisamos ser imitadores de Deus como filhos amados. Já chegaram aqui os filhos amados de Deus? Dê um aplauso bem forte ao Messias. Amém? Diga eu. Diga eu. Chegou aqui os filhos e filhas? Eu. Chegaram aqui os filhos e as filhas? Então imite o seu pai. Imite seu pai. Para de imitar as coisas aqui da terra, porque você é criação de Deus, feito em Cristo Jesus, para o louvor da glória dele. Amém? Você é criação de Deus, em Cristo Jesus,
Você foi regenerado, você foi regenerada, você é uma nova criação, e hoje as coisas velhas passaram, e tudo se fez novo, e o sobrenatural é uma vocação para cada um de nós aqui, queridos. Chame a existência, prega naquela loja, naquela empresa, está tendo problema, prega para o problema. Está faltando cliente, prega para que as portas se abram. Seja doido, seja louca, mas não seja derrotado e derrotada. Amém? Isso aqui, queridos, não é uma coisinha de brincadeira, isso é palavra de Deus. Isso aqui não é teologia, isso aqui é Bíblia na veia, para a gente viver e viver vitoriosamente. Posso ouvir um amém, queridos? A gente precisa ter isso em mente. Imite o seu pai amado. Jesus, pastor Ricardo, ele era muito focado. Ele disse: eu só falo o que eu ouvi meu pai falar, e eu só faço o que eu vi meu pai fazer. Então Jesus nunca abria a boca para jogar papo fora, ele abria a boca para criar alguma coisa. Quando ele abria a boca dele, milagre acontecia. Então veja, Jesus olhou para o Simão e disse: tu és Pedro. 3 anos depois, o Simão ainda era Simão. Ele foi lá atrás do Simão e disse: Pedro, Simão, tu me amas mais do que esses teus irmãos. Quando termina tudo, ele diz: vai apacentar meus ovelhas, porque tu és Pedro, e sobre essa palavra eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pedro, pedra, Petros, pedra, rocha. Ele está criando na vida de um homem volúvel, ele está criando firmeza. Deus está criando na vida de muita gente aqui firmezas aqui nesse lugar. Deus está tirando tudo aquilo que são volúpias da nossa vida. Muitas vezes nós somos tão volúveis, a gente está aqui num culto e a gente dá pulo de alegria, quando chega lá fora a gente já está com o discurso todo trocado. Deus está quebrando isso nesse lugar aqui, queridos. Você tem uma vocação para o sobrenatural de Deus. Eu quero falar para você que está em casa, em outras cidades, você tem vocação para viver o extraordinário e o sobrenatural de Deus. Começa a profetizar aí nessa casa, começa a profetizar sobre os seus filhos, sobre a sua família, sobre a sua saúde. Começa a profetizar a vida abundante, começa a profetizar. Chama a existência. Comece a olhar para os Gideões escondidos e ver um valente. Comece a olhar para esse marido deformado e ver um homem cheio do Espírito Santo. Para essa mulher que vive queixosa e ver que ela vai ser uma profetisa nessa casa. Para esses filhos que serão ensinados do Senhor. E fala o que eu disse? O que eu disse? Fala o quê? O que você quer ver acontecer. É muito fácil olhar para o Onildo e falar dos defeitos dele. Mas o que vai mudar a vida dele é quando eu olhar para ele e dizer: eu vejo uma criação perfeita, um homem cheio do Espírito Santo. E eu chamo a existência um pai amoroso, um pai abençoado, um pai que já está pensando em ir para Israel de novo esse ano, né, pai? Vocês estão entendendo? Então a gente precisa começar a entender essas coisas. E isso é prático. Como que você enxerga? Você só consegue ver os problemas? Ou enxerga o que vai acontecer daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos? Diga: Deus, abre a minha visão para que eu possa ver além. Sabe isso que está lhe incomodando hoje? Daqui 1, 2 anos vai estar lhe dando muita alegria.
e você vai chamar esse Simão de Pedro. Você vai chamar essa vida daquilo que Deus colocou no teu coração. Você vai pegar versículos bíblicos e você vai declarar, você vai pregar. A palavra do Senhor diz: prega, prega, chama esse Gideão de homem valente, chama esse homem que baixa a autoestima num homem valente, e que eu vou usar tremendamente para a minha glória. Muda. Agora, um profeta não começa a mudar de fora para dentro, ele começa a mudar de dentro para fora. Sabe quando nós começamos a mudar? Quando a gente percebe que a nossa boca está contaminada, e a gente dá o nosso grito: ai de mim, Senhor, porque eu vou perecendo. Ai de mim, ai de mim. Eu tenho todos os dias que pedir o Espírito Santo. Por quê? Porque eu trago dentro de mim algumas coisas que ainda não foram transformadas, e vira e mexe, o que está aqui dentro quer vir para cá. E quando está chegando aqui, o Senhor diz: é isso que você quer criar na sua vida? Fala: meu Deus, é verdade, mas o que é o que eu estou sentindo, é o que eu estou vendo aqui. As pessoas me perguntam: o que está acontecendo? E eu quero falar do que eu estou vendo agora, mas Deus diz: fale do que você está vendo, que eu vou fazer. A palavra do Senhor nos diz, em 2 Reis, capítulo 4, que o Eliseu entrou na casa de uma mulher, em Sunem. A realidade espiritual de Sunem era de esterilidade, e ali Deus rompeu a esterilidade, e aquela mulher concebeu, e teve um filho. E aquele filho cresceu, e aquele filho morreu, Carla. Aquela mulher pegou o filho, levou para o quarto do profeta. Ela não foi falar com o marido, ela não foi falar com os amigos, ela não foi falar com ninguém, ela foi falar com o profeta. E quando aquela mulher vinha ao encontro do profeta, Eliseu mandou Geazi conversar com ela e perguntar: está tudo bem, mulher? O que é que ela disse? Está tudo muito bem. Não é que está tudo bem. Perguntou: está tudo bem com você? Porque a sua cara não está boa. Ela disse: está tudo muito bem. Vamos falar juntos? Está tudo muito bem. Sabe o que ela estava antecipando? O milagre. O milagre vai acontecer. Porque se esse homem foi usado para abrir minha madre, Deus vai usar ele para me trazer o filho de volta. Está tudo muito bem. Você consegue ter um discurso desse jeito quando as coisas não estão bem? Você acredita que Deus vai fazer um milagre? Não é ser alguém que não está vendo a situação, é ser alguém que sabe que situações começam a mudar quando nós nos posicionamos no reino do Espírito. Não é ser alguém que vive no mundo da lua, é ser alguém que tem a cabeça ligada nos céus e na palavra dele, apesar dos pés estarem na terra. Porque se eu quero viver o sobrenatural, não é olhando para as mazelas desse mundo e para as limitações da minha alma, mas é deslocando a minha fonte para o Senhor e saber que eu posso chamar à existência as coisas que não são, como se elas já fossem, e milagres vão começar a acontecer. Milagres vão começar a acontecer. Mas nós precisamos de cura. Posso ouvir um amém? Nós precisamos ser tocados por Deus. Nós precisamos pedir para Ele: Deus, eu passei a minha vida inteira falando ai do fulano, ai do ciclano, ai do Beltrano, mas a verdade hoje eu quero dizer: ai de mim, Senhor, porque eu já deveria estar maduro, e eu ainda estou vivendo como uma criança espiritual, falando só o que vejo e não o que creio. Eu quero profetizar: Deus vai amadurecer essa igreja aqui, querida. Deus está amadurecendo essa geração, e não é essa, Deus está amadurecendo a igreja dele, porque os filhos maduros vão se manifestar para a glória do nome do Senhor. Amém, queridos? Quantos estão aqui? Dê um aplauso bem forte ao Messias. Segundo, a palavra proclamada com fé tem o poder para liberar o Espírito para criar e estabelecer. Gênesis 1 diz: a terra estava em completo caos, mergulhado nas trevas,
O Espírito de Deus pairava, rodeava a face das águas. Não sabemos quanto tempo esse quadro existiu, porém Deus, antes de liberar a palavra, Ele já tinha visto o mundo restaurado, e por isso Ele liberou a palavra: haja, exista. Em João capítulo 1, versículo 1 diz que no princípio Jesus era o verbo é a palavra que dá ação ao sujeito. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele, a palavra, estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas através dele, e sem ele nada do que existe teria sido feito. Existem os verbos que ligam ao sujeito, ao predicado. Quando Deus disse: haja luz, Ele liberou uma palavra profética. Ao liberar a palavra, o Espírito começou a produzir a restauração da terra. O Espírito fica no aguardo. Escute, o Espírito Santo está aguardando uma palavra profética da nossa boca para produzir aquilo pelo qual Ele foi enviado. Quando o anjo veio anunciar o nascimento de Jesus, acontece o liberar de uma palavra. Quando a palavra foi liberada por Maria, o Espírito de Deus começou a formar um corpo em cima da palavra. Então no 6º mês, Lucas 1, 26, Deus enviou o anjo Gabriel para Nazaré, uma cidade da Galileia. Por que Gabriel? Porque Gabriel é um anjo falador. Diga, falador. Deus não mandou anjo de guerra, Deus mandou um anjo falador, porque o que Deus queria? Fazer milagre. Toda vez que Deus quer fazer milagre, Ele manda a palavra. E se Ele mandar um anjo para operar milagre, Ele é um anjo falador. Ele falou para Zacarias e a esposa dele engravidou. Agora Ele chegou para Maria e Ele está dizendo: foi enviada uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi, e o nome da virgem era Maria. O anjo chegou ao lugar onde ela estava e ao aproximar-se declarou: alegra-te, muito agraciada, o Senhor está contigo. Diante de tais palavras, Maria ficou intrigada, imaginando qual poderia ser o motivo daquele tipo de saudação. Mas o anjo lhe revelou: Maria, não tenha medo, pois recebeste grande graça da parte de Deus. Eis que engravidarás, e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Ele será grande, e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó, e o seu reino nunca terá fim. Então Maria perguntou ao anjo: como acontecerá isso? Pois jamais tive relação sexual com homem algum. Então o anjo lhe esclareceu: o Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, e por esse motivo o ser que nascerá de ti será chamado Santo Filho de Deus. Saiba também que Isabel, tua parenta, dará à luz a um filho, mesmo em idade avançada, sendo que este já é o 6º mês de gestação para aquela a quem julgavam estéril. Porquanto para Deus não existe nada que lhe seja impossível. Vamos falar juntos? Porquanto para Deus não existe nada, diga nada, nada